Abrir mão de uma oportunidade incrível pode ser exatamente o que vai te levar ao sucesso. As coisas mais incríveis da minha vida eu vivi depois de dizer não para coisas que pareciam extraordinárias. E de fato eram. Só que eu tinha que fazer uma escolha. Hoje, no auge dos meus 23 anos, eu posso dizer que já vivi algumas experiências e todas elas incríveis que foram só aconteceram por causa dos nãos que eu tive coragem de dizer. Na verdade, elas existem porque eu fiz escolhas. Eu tomei a decisão, olhei pra frente e fui fazer a minha escolha realmente acontecer. Quando eu era criança, eu não sabia disso, mas hoje eu entendo como se fosse algo estratégico, sabe? Só que tem algo que ninguém te conta. Que é muito fácil você fazer essas escolhas quando você é criança, quando você tá ali na pré-adolescência, adolescência. Só que quando você chega na vida adulta, eu não sei o que acontece, não sei. Mas quando você cresce, você começa a ter medo. Naturalmente, medo de tudo. Medo de errar, medo de fazer a escolha errada, medo de se arrepender, medo de estar indo por um caminho que não era pra você ir, que você poderia estar indo pelo outro caminho que era a sua segunda opção. Medo de perder oportunidades dos sonhos, medo de não ser bom o suficiente. Eu sei que você deve ter 1 milhão de medos que te fazem travar na hora de ter duas opções e que você tem que escolher uma. E sabe o que pira a nossa cabeça? É que não tem como você escolher uma e a outra. Não tem como você escolher as duas. Geralmente, uma escolha exclui a outra, porque são dois caminhos diferentes. Quando você escolhe um, o outro você abandona, entendeu? Não tem mais conversa. Não olha pra trás, siga em frente. Quando a gente é adulto, não sei por qual motivo, isso é muito difícil de acontecer. Da gente tomar uma decisão e seguir nela. Muito difícil, porque vamos criando várias possibilidades na nossa cabeça. Só que a gente, quando é criança, a gente só toma decisão e vai, a gente não tá nem aí. Eu vou contar duas experiências que eu vivi na minha adolescência e no início da minha fase adulta, que me fizeram chegar na conclusão que eu chego hoje. Quando eu tinha lá o auge dos meus 16 anos, 15, 16 anos, eu estudava num colégio militar, e nesse colégio militar tinham 3 cursos. Um curso de socorrista, um curso de Ascom, que era o pessoal da mídia, da comunicação, e o curso de fiscal, que era basicamente o braço direito do disciplinar, que cuidava da disciplina, do colégio, dos alunos, enfim. A partir do primeiro momento que eu entrei no colégio, que eu vi a atuação dos fiscais, eu vi todos os cursos, mas eu me apaixonei pela atuação do fiscal. E naquele dia eu falei, eu quero ser fiscal, eu vou ser fiscal. Porém, o seletivo de Ascom, assessor de comunicação, abriu primeiro. E eu, como amante de fotografia, de vídeo, eu falei, vou fazer só com teste aqui, como quem não quer nada. Fui lá e fiz, passei nas 2 etapas, normalmente são 3 etapas, né? A terceira etapa era uma apresentação que era basicamente só para você passar ali, para eles verem como era o seu jeito de comunicar, sua oratória. Eu lembro que quando eu passei, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de medo. Por quê? Porque não era meu objetivo passar. Eu só queria fazer uma prova de teste. E eu acabei passando e acabou se tornando uma escolha viável para mim. Então, o que aconteceu? No dia da apresentação, que era a última fase, que era só ir lá apresentar, acho que era sobre a história da comunicação, não me recordo bem, eu simplesmente decidi, eu não quero isso. Eu quero ser fiscal. E assim, gente, essa escolha, ela era uma escolha muitíssimo arriscada, porque o seletivo para você se tornar fiscal no colégio, ele era muito mais, como posso dizer, ele tinha mais etapas e ele era um pouco mais difícil porque tinha TAF, que é teste de aptidão física, como tem nos concursos de policial militar, enfim. E eu era sedentária na época, não tanto quanto eu sou hoje. Não tinha costume de fazer flexão, abdominal, correr. Então, assim, era menos provável que eu passasse no curso de fiscal, para fazer o curso de fiscal, do que algo que já estava certo. Era só eu ir lá e apresentar. E, modéstia à parte, eu era muito boa de apresentação. Quando foi no dia, eu decidi, não, eu não vou fazer porque não é o que eu quero. O que eu quero é isso. Mesmo com inúmeras possibilidades de eu não passar, com várias outras fases,
adicionadas ao outro curso que eu teria que fazer, que não tinha nesse. A concorrência também era dobrada. Quando deu a hora, eu falei assim, vou deitar, vou dormir, vou acordar só depois que passar a fase do seletivo, que tinha um horário determinado para eu estar lá. Um dos policiais que estavam responsáveis pelo seletivo me ligou e perguntou assim, Lívia, a gente já vai começar, cadê você? E eu falei assim pra ele, fulano, eu não vou. E eu lembro como se fosse ontem que ele falou assim pra mim, você tem certeza disso que você tá decidindo? Eu falei, eu tenho certeza, eu não quero ser Ascom, quero ser fiscal. Então, não faz sentido eu participar desse seletivo, terminar essa etapa, entrar pro curso, se eu não quero seguir na função até o dia que eu for embora do colégio. Então, ele falou assim, tá bom, respeito sua decisão e comece a estudar e a treinar pro seletivo de fiscal. E foi exatamente isso que eu fiz. No dia seguinte, eu já comecei a procurar o edital antigo, já comecei a imprimir umas apostilas que tinham que a gente precisava aprender para poder fazer a prova, que era a primeira fase. E o seletivo de fiscal, ele foi aberto depois da formatura do curso de Ascom. E eu fui na formatura e eu chorei, porque foi uma formatura muito bonita. E eu também fiquei pensando, cara, eu poderia estar aí. Poderia ser eu me formando agora. Só que eu fiz uma escolha e ponto. E eu já estava envolvida ali no seletivo, na preparação. Chegou o seletivo, fiz, passei, deu tudo certo. O meu ensino médio foi incrível, justamente porque eu fiz o curso de fiscal. Ah, mas seria incrível também se você fizesse o curso de Ascom. Eu não sei, porque eu não fiz o curso de Ascom. Por que eu não fiz? Porque eu fiz uma escolha. Que eu faria o seletivo de fiscal e eu seria fiscal. Ah, eu tô com medo disso. Eu tô com medo daquilo. Cara, você fez uma escolha. Escolhe e pronto. Vai viver a sua vida. Vai fazer dessa sua escolha ser extraordinária. De que você não se arrependa, sabe? O que vai fazer a sua escolha realmente valer a pena é você fazer ela acontecer. Porque se você tivesse escolhido o outro, você também teria que fazer ele acontecer. E a minha segunda experiência foi aos 20 e poucos anos. Acredito que eu tinha 20 anos. 19. Eu tinha 19 anos. Eu completei 18, na verdade. Entrei na faculdade, pandemia, né? 2020. Começou a pandemia. E eu já tava muito preocupada, porque eu queria arrumar um emprego. Porque pra mim, uma pessoa de 18 anos desempregada não era legal. Então eu fui arrumar um emprego. Eu mandava currículo todos os dias pra diversos lugares diferentes. Eu não tinha um foco. Tipo assim, eu quero esse tipo de emprego. Eu quero essa função específica. Eu não tinha. O que abria de emprego aqui na minha cidade, eu mandava currículo e ficava olhando os e-mails todos os dias pra ver se tinha alguma resposta. E acabou que... Bom, eu tenho um testemunho sobre esse meu primeiro emprego, que se vocês quiserem eu trago aqui pro canal. Mas, basicamente, eu consegui, através de uma amiga que me indicou um escritório de advocacia, né? Eu fiz direito, né? Sou formada em direito, pra quem não sabe. Na época, eu iniciei a faculdade e minha amiga me mandou esse seletivo que estava fazendo para estagiárias. Acabei passando e acabei trabalhando. Todo esse tempo, eu passei mais ou menos o quê? Acho que quase um ano procurando emprego e assim, sem sucesso. A partir do momento em que eu fui contratada no escritório, começaram a aparecer várias oportunidades que brilhavam os olhos, assim, da carga horária muito boa, praticamente a mesma carga horária que eu tinha no escritório como estagiária, que eram 4 horas por dia, e algumas propostas apareciam para mim como 5 ou 6 horas por dia, com o dobro do valor. E para quem é estagiário, quem já foi de estagiário sabe que estagiário ele não ganha muito, né, em escritório geralmente. Então, apareceram várias oportunidades e eu disse não para todas elas. E aí você me diz, você se arrepende? Não, gente, eu não me arrependo, porque eu fiz escolhas muito conscientes, fiz escolhas maduras e fiz escolhas inteligentes. O que é que eu pensei? Algumas dessas propostas de emprego, elas não eram na minha área, e eu tinha conseguido um emprego na minha área. Então, não era só sobre o dinheiro, era sobre um propósito ali de adquirir conhecimento, de saber como é o curso que eu tô fazendo na prática. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei assim, não adianta eu sair daqui para outro lugar por causa de dinheiro, porque se eu fizer isso, a primeira oportunidade melhor do que a que eu escolher financeiramente, se ela aparecer, eu vou querer mudar também. E eu não vou fincar raiz em nenhum lugar, eu não vou absorver nada de nenhum lugar. Eu vou ficar pulando de galho em galho,
com dinheiro ali momentâneo, sem conhecimento profundo em nada. Então, o que eu decidi? Cara, eu tô aqui, acho que tinha um mês mais ou menos que começaram a aparecer essas propostas pra mim. Pensei assim, agora que eu tô iniciando, eu não aprendi nada ainda. Como é que eu vou sair daqui pra outro lugar? Não faz sentido. Então, eu fiz uma escolha madura, de gente grande, de adulto de verdade, que foi falar assim, isso aqui não vai compensar pra mim ir pra esse lugar. Por mais que financeiramente seja mais interessante, a longo prazo não vai ser tão interessante assim. E foi a melhor escolha que eu fiz, gente. 2 escolhas que eu fiz que eu não me arrependo. E não é porque as outras opções não eram ruins. As outras opções eram maravilhosas. Mas, quando você escolhe uma coisa, você escolhe, você toma uma decisão e você vai. Você não olha pra trás. Ah, Liv, como é que eu vou saber se vai dar certo, se não vai dar certo? Não tem como você saber se vai dar certo se você não tentar. E ficar tentando prever todos os cenários possíveis só vai te deixar paralisado. Você fazendo uma escolha, pelo menos você vai estar se movimentando. Entendeu? Se você ficar parado no mesmo lugar, não vai acontecer nada. E é aí que entra a maturidade, é aí que entra o ser adulto. A parte mais difícil de ser adulto, fazer escolhas. Não é pagar boleto, não é arranjar um emprego, não é sustentar uma casa. Não é. A parte mais difícil de ser adulto é fazer escolhas, porque é das escolhas que advém todas as outras coisas. Se você tá aqui hoje, assistindo esse vídeo no YouTube, a essa hora que você tá assistindo, no lugar onde você tá, é porque você fez uma escolha. Então deixe entrar aí a maturidade. É sobre saber deixar uma escolha morrer, uma opção morrer, uma hipótese. Sem apego, sem drama, sem ficar olhando pra trás, imaginando o que teria sido, se eu tivesse, se isso aqui, se. A verdade é que toda escolha envolve uma perda, mas também traz um ganho que a gente só vê quando caminhamos. Então, se você sente dúvida, tá com medo e tá paralisado, com medo de errar, respira, calma. Tira aí um momentinho de descanso, busque o direcionamento de Deus para sua vida, faça a sua escolha e viva ela por inteiro, sem arrependimentos, sem e sis. Talvez essa seja a hora de você reaprender com aquela criança que você foi, com a coragem que eu sei que você guarda bem aí dentro. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido de bom proveito pra você. Deixa aqui nos comentários o tipo de vídeo, o tipo de assunto que vocês querem que eu traga pra cá. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tô esperando o ar-condicionado fazer menos barulho pra eu poder... Obrigada.